Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma videoaula do canal. No vídeo de hoje, um vídeo um pouco mais simples, eu vou mostrar para vocês como implementar dentro do seu projeto PHP um script para poder fazer o dump ou fazer o backup de algum banco de dados que você esteja utilizando no servidor, né? Seja o banco de dados do seu site, da sua aplicação aí, ou seja, qualquer outro banco de dados que esteja instalado no seu ambiente, né? Tanto na hospedagem como no ambiente local, e como você pode automatizar aí, inclusive criando dumps de acordo com períodos de tempo, né? Uma vez por dia, uma vez por semana, uma vez por mês. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso aí também, utilizando aqui o cPanel, que talvez seja o painel de hospedagem mais popular que exista, tá? Mas obviamente depois você consegue fazer isso aí perfeitamente também, caso você utilize outro painel, como do HostGator, Wallhost, LocalWeb ou qualquer outro, certo? Para poder fazer isso, a gente vai utilizar aqui essa biblioteca chamada dbdumper. Ela possibilita, né, a gente fazer esse dump, né? O dump, para quem não sabe, é um arquivo com extensão .sql, né? No caso que a gente vai utilizar o MySQL, obviamente. Ele cria todos os scripts das tabelas, dos dados, enfim, tudo que você tiver dentro de um determinado esquema, dentro de um determinado banco. E aí ele consegue criar esse arquivo de backup que depois você consegue restaurar através desse arquivo, né? Você vai lá no seu MySQL, né, no software MySQL cliente que você usa, por exemplo, phpMedMin, e você consegue facilmente, a partir desse arquivo, esse dump que ele gera, restaurar o banco de dados caso, né, você tenha algum problema. Então, se você perdeu o banco de dados, ou se você perdeu os dados de uma determinada, a partir de uma determinada data, né, você consegue restaurar o banco a partir daquela data, né, se você tiver gerado esse arquivo nesse dia específico. Então isso aqui serve também como um mecanismo de redundância, né, de segurança, na qual você consegue implementar os backups do seu banco de dados, né, do banco de dados da sua aplicação, site e afins, tá? Bom, para poder fazer isso, eu estou aqui com o meu phpMedMin aberto. Eu tenho aqui um banco de testes que eu criei, tá, chamado dbvendas. E é esse banco aqui que a gente vai criar o dump dele, né? Ou seja, criar um arquivo .sql que, caso eu algum dia tenha algum problema nesse banco, eu consiga restaurar a estrutura de tabelas e os dados que estão inseridos nas mesmas através desse arquivo que eu vou gerar, certo? E além disso, eu já tenho aqui, tá? Eu criei uma pastinha chamada dbdumperTest aqui no meu Visual Studio Code, e a partir dessa pasta aqui, veja que ela está vazia, a partir dela aqui que a gente vai fazer os scripts para poder criar o nosso código do vídeo de hoje, tá? Bom, para começar então, eu vou fazer aqui a importação via Composer, né, a instalação da biblioteca dbdumper, certo? Então eu vou abrir um novo terminal aqui. Pode fechar. Agora sim, ó, terminal, novo terminal. E vou executar aqui o comando de instalação, tá? Que é o composer require spatie, beleza, barra db tracinho dumper. E ele vai fazer aqui a instalação, vai baixar todos os arquivos necessários para que a gente utilize essa biblioteca, tá? Então veja que é bem rapidinho, tá? Aqui do lado, ó, vou até baixar aqui um pouquinho. Aqui do lado a gente tem já a pasta vendor, tá? Onde que o Composer cria a pasta e adiciona, né, todos os arquivos necessários aqui para a utilização da biblioteca dbdumper, tá? Além aqui dessa estrutura inicial aqui de arquivos que ele criou, né, que o próprio Composer criou, eu vou criar aqui, ó, mais uma nova pasta que eu vou chamar de backups. Essa pasta é onde a gente vai salvar os arquivos que forem gerados, né, os arquivos dumps, os arquivos com extensão .sql que forem sendo gerados pelo script, a gente vai salvando aqui dentro dessa pasta para ficar melhor organizado, tá? E além disso, eu vou criar aqui também um novo arquivo que eu vou chamar de dump.php. Esse arquivo aqui é o arquivo que, quando a gente executar, ele vai ler a estrutura do banco, tabelas e registros, e vai criar o dump, né, ou vai criar o arquivo
dentro lá da nossa pasta backups, ok? Então tá aqui o arquivo criado. Como que a gente faz para implementar agora, né, o processo de ler o nosso banco DB Vendas e salvar os scripts, né, de todas as tabelas aqui, clientes, itens, produtos e vendas, bem como todos os dados que estão inseridos dentro dessa tabela, tá? Então como que a gente vai fazer isso, ó? Então vou abrir aqui o PHP, vou fazer aqui o require do meu autoload, né? Então require vendor /autoload e vou colocar aqui que a gente vai usar o use space, e agora eu coloco aqui o namespace, né? Então space dbdumper /databases e aí aqui eu vou escolher, no nosso caso aqui é o MySQL, então eu vou marcar aqui a classe MySQL, tá? Perfeito. Muito bem, agora eu vou criar um try-catch aqui, porque ele vai tentar ler o banco, que a gente vai informar aqui, e tentar criar o arquivo, né? Se der algum erro, a gente já vai ter um catch ali para capturar esse erro, né? E tratar ele, exibir ele na tela, enfim, para que a gente tenha mais informações a respeito do erro que possivelmente possa ser gerado aqui a partir da execução do script, tá? Então try, colocar aqui já o catch, exception e diminuir aqui um pouco. Agora assim, ó, dentro do try, tá? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, MySQL, que é essa classe aqui que a gente importou. Colocar dois pontos, por quê? Porque a gente tá chamando aqui um método estático, tá? Então, para chamar um método estático aqui dentro do PHP, a gente coloca dois pontos. Então, MySQL, e eu vou chamar aqui agora o método create. E aí a gente tem que passar aqui os parâmetros para poder se conectar com o nosso banco de dados, né? Ou com o servidor do nosso MySQL, no caso. Então eu vou colocar aqui, ó, set host. No caso aqui no meu, né, no set host é o localhost mesmo. Tá? Imagina que você vai ter que passar aqui, ó, as mesmas credenciais que você utiliza para conectar a sua aplicação com o banco, tá? Então você tem aí o seu projeto desenvolvido em PHP, provavelmente você tem lá um arquivo de config, né, de configuração, na qual você passa lá as informações, os parâmetros para você poder conectar o seu site ao banco, tá? E as mesmas informações que você utiliza lá, você vai utilizar aqui. Então aqui localhost. Vou colocar aqui também o nome do meu banco, né, no meu caso que é o DB Vendas. Então set DB name, eu vou colocar aqui, ó, DB, só confirmar aqui, ó, DB Vendas, tudo junto. Tem que colocar também o usuário e senha do banco, tá? Então set username, no meu caso aqui é o usuário root, que é o usuário padrão, tá? Estou no ambiente local. E o meu password, set password, eu vou colocar aqui, ó, vazio, porque eu não tenho senha configurada, tá? No meu ambiente local aqui eu não tenho nenhuma senha configurada para o usuário root, então eu vou deixar vazio. E aí por fim a gente coloca aqui, ó, dump to file, e aí a gente coloca onde nós queremos salvar, né, a pasta em que a gente quer salvar e o nome do arquivo, né, qual será o nome desse arquivo que será gerado, né, o nome desse arquivo com extensão .sql. Então eu vou colocar aqui que eu quero salvar dentro dessa minha pasta backups, né, que a gente acabou de criar. Então eu coloco aqui, ó, backups barra, e aí a gente pode dar um nome aqui para o nosso arquivo, né? Eu vou chamar ele, ó, de backup, e aí eu vou concatenar ele com a data de hoje, ó. Vou colocar assim, ó, date, opa, e aí eu coloco, ó, ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, ponto, e aí eu coloco aqui, ó, ponto .sql. Então, set host localhost é o servidor, o nome do meu banco, o usuário e senha para poder conectar a esse servidor e visualizar esse banco. E aí aqui ele vai gerar um arquivo usando aqui, né, sempre o ano, mês, dia, hora, minuto, segundo
em que o arquivo foi efetivamente executado, tá? Para quê? Justamente para a gente não ter a sobreposição, né? Ou seja, você sobrepor o backup anterior que estava ali, então sempre ele vai criar um arquivo novo, e aí fica até mais fácil de saber, porque pelo nome do arquivo você consegue identificar quando aquele arquivo, né, aquele dump foi gerado, tá? E aí você consegue se situar melhor, dependendo da data em que você quer buscar o backup do seu banco, certo? Muito bem, feito isso, a gente pode fazer aqui também, vou colocar uma mensagem, né? Por exemplo aqui, ó, echo dump gerado com sucesso, beleza? E dentro do catch, obviamente a gente vai colocar uma mensagem de erro, né? Então vamos colocar assim, ó, echo erro ao gerar dump, dois pontos, e concatenamos isso aqui com o get message. Aí a gente tem mais informações a respeito do erro que foi gerado, tá? Primeiro detalhe, tá? Esse script aqui, a princípio, ele não vai funcionar. Por quê? Porque ele precisa executar um comando, né, chamado MySQL dump, tá? Que é um comando binário lá do MySQL. Então, quando você instala o MySQL, ele é capaz de executar esse arquivo. Como o meu ele não está configurado de forma global, ele não está nas variáveis de ambiente, então ele vai entender que esse comando MySQL dump é um comando inválido dentro do meu ambiente aqui, tá? Então eu vou até mostrar para vocês como que a gente vai executar e ele vai dar esse erro, tá? Então aqui no meu terminal eu vou startar aqui um servidor, ó, php -s localhost na porta 8080. Então eu startei aqui, vou executar o dump.php agora, vocês vão ver que ele vai dar erro, tá? Então, só baixando aqui, ó, eu volto lá no meu navegador, vou colocar aqui, ó, localhost 8080. Aqui ele tá dando um erro aqui. Ah, tá. Preciso colocar aqui, ó, /dump.php. Agora sim. Ó, vocês vão ver que ele vai gerar esse erro aqui, ó. MySQL dump não reconhecido como um comando interno ou externo, o programa operável é um arquivo em lotes, tá? Como que a gente resolve esse problema aqui? Ó, se você, primeiramente, se você for colocar, né, se você for subir esse arquivo aqui, ó, na sua hospedagem, tá? No seu servidor de hospedagem, deixar isso aqui na web efetivamente, as hospedagens elas já deixam esse comando MySQL dump devidamente configurado nas variáveis de ambiente do seu servidor. Então você não vai ter problema, você vai subir esse arquivo aqui, você vai executar e ele vai funcionar perfeitamente, tá? No nosso caso aqui, como estamos em ambiente local, o que a gente tem que fazer? A gente tem que identificar onde é a pasta que tem os binários do MySQL. E aí a gente vai passar ela junto com o script, tá? Como isso, ó? Tô aqui, ó, no meu disco local C2 tá? O meu MySQL ele foi instalado juntamente com o pacote WAMP, tá? Então eu vou navegar aqui, ó, dentro da pastinha do WAMP, ó, WAMP 64. Venho aqui, ó, nos binários, tá? Tem uma pastinha aqui chamada bin. Dentro dessa pasta eu tenho aqui, ó, o MySQL, e dentro do MySQL a versão, né, 8.0, beleza? E tem essa outra pastinha bin, tá? Aqui dentro dessa pasta tem todos os executáveis aqui do MySQL, tá? Então, se a gente passar essa pasta aqui, o caminho dessa pasta, tá? Ele vai ter acesso lá, vocês podem ver aqui, ó, MySQL dump. Ele vai ter acesso ao executável, né, ao binário que ele precisa para poder gerar lá o nosso, executar, né, efetivamente o dump do nosso banco, tá? Então eu vou fazer o que? Eu venho aqui na barra de endereço, aí eu copio esse endereço aqui, certo? Volto aqui no meu Visual Studio e antes de passar aqui o host, eu vou chamar um método aqui antes, que é o método set dump binary path, que é o caminho, né, do executável. Aí eu colo isso aqui, salvo, tá? E agora sim eu vou executar novamente. Executando, né, e ele dando certo, o arquivo vai aparecer dentro aqui da pasta backup. Você veja que ele criou, mas o arquivo está vazio porque ele deu erro, tá? Ó, veja que esse arquivo está vazio. Eu vou fechar ele,
vou excluí-lo, tá? Então a pasta aqui está vazia, quando a gente executar, ele tem que vir aqui o arquivo aqui para dentro dessa pasta backups, certo? Então eu volto aqui no meu navegador, tá? Vou atualizar. Vejam que agora ele dá essa mensagem, ó, dump gerado com sucesso. Então não foi disparado uma exceção, ele não caiu dentro do cat, certo? E obviamente agora se eu voltar aqui, vai estar aqui o arquivo. Se eu abrir esse arquivo, diminuir um pouquinho aqui, ó, vocês vão ver que tem todos os scripts de create table, de insert, tá? De criação do meu banco de dados. Tá vendo? Ó, tá tudo aqui, certo? O que a gente pode fazer? Ó, a gente pode voltar aqui no phpMedMin. Ó, vamos supor que eu exclua todas as tabelas aqui, ó. Vou selecionar as 4 e vou eliminar. Sim. Então beleza, se eu voltar aqui agora não tenho nenhuma tabela, tá? O que eu vou fazer? Eu vou importar agora aquele meu arquivo dump que acabou de ser gerado, tá? Vou colocar aqui, ó, importar, venho aqui em escolher arquivo, agora eu venho aqui, ó, em documentos, VS Projects, dbdumper test, e aí eu pego aqui, ó, backups e seleciono aqui o arquivo, clico em abrir, venho aqui embaixo e clico em importar, tá? Ó, 58 queries executadas, tá? Se eu voltar aqui, ó, na estrutura, vejam que agora eu tenho novamente todas as tabelas de novo, tá? Inclusive, se eu abrir alguma das tabelas, ó, ele tá com todos os registros lá dentro. Então eu consegui restaurar aquele banco, né? Eu fiz a simulação aqui de que eu havia perdido as tabelas do banco. Eu recorri àquele arquivo para poder fazer essa importação, né? Essa restauração do banco, tá? Dentro aqui do link, ó, do GitHub, né, do projeto aqui do Space DB Dumper, tá? Vocês têm outras opções, né? Como por exemplo, selecionar quais tabelas você quer fazer o backup, né? Você pode filtrar, você não precisa fazer o backup de todas as tabelas. Você tem aqui também os exemplos para poder utilizar com outros SGBDs, né? Aqui no caso a gente fez um exemplo com MySQL. Caso você esteja usando Postgre, MongoDB, enfim, outros tipos de bancos de dados, você tem aqui também uma documentação bem completa, tá? Para finalizar, o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês? Ó, eu vou subir esse arquivo meu aqui para hospedagem e vou mostrar para vocês como criar uma rotina, né, para que esse arquivo aqui ele seja executado periodicamente. Então vamos supor assim, eu quero que todo sábado à meia-noite seja executado automaticamente esse script aqui para criar um backup do banco do meu site, da minha aplicação, enfim, do meu projeto, tá? E aí você consegue automatizar isso aqui. Se algum dia deu algum problema, você tem lá as versões, né, semanais do seu banco para poder fazer o restore, né, restaurar pelo menos até o último sábado todas as informações que você tinha no seu banco. Bom, então voltando aqui, eu estou aqui no gerenciador de arquivos da minha hospedagem, tá? A minha hospedagem via cPanel. Fiz aqui o upload dos arquivos. Obviamente eu fiz aqui as alterações, eu alterei lá. Tirei aquele... Vou até voltar aqui, ó. Tirei essa linha, então. E coloquei lá o host db username e password de acordo com o banco que eu utilizo lá na minha hospedagem, tá? Então você tem que fazer essa alteração aí também. Perfeito, subi aqui os arquivos, tá? Ó, vem aqui na pasta backups, não temos nada, tá? E eu criei aqui essa pasta chamada dbdumper. Lembrando que essa pasta aqui eu não coloquei ela junto dos arquivos do site do Public HTML, porque como eu vou executar via o cron job, né, o automatizador de tarefas aqui do próprio cPanel, então para ficar mais seguro eu não coloquei isso aqui direto no Public HTML, ou seja, isso aqui não consegue ser acessado via navegador. Se você quiser executar isso aqui para poder gerar o dump, né, ou qualquer outra pessoa não vai conseguir, só vai dar para ser executado internamente pelo cron job, tá? Então tá aqui os arquivos. O próximo passo
Ó, aqui na página inicial do Cpano, eu vou procurar aqui, ó, justamente pelo cron job, tá? É só digitar aqui, ó, cron, tem aqui, ó, trabalhos cron, tá? E aí, dentro da sua hospedagem, caso você não esteja utilizando o Cpano, é bem simples de achar também, tá? Se você colocar cron aí, você consegue pesquisar, enfim, automatizador de tarefas, tem várias formas de se pesquisar isso aí, mas a maioria das hospedagens tem isso aqui, né? Fala a maioria para não falar todas, acredito que todas têm. Então eu cliquei aqui no trabalho Scrum, ele vai abrir aqui e ele dá até aqui alguns exemplos, né? Tá. Por exemplo, aqui, ó, ele passa essa informação aqui que é muito importante, que é onde o meu PHP, né? A minha variável do PHP, ela tá em qual pasta que ela tá, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, no meu ambiente local, né? Vocês viram que eu executei aqui o PHP, deixa eu ver se eu acho aqui. Como ele está nas variáveis de ambiente, né, global, ele não aparece aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Aí, beleza. Quando eu quero executar, eu chamo ele direto aqui, ele vai. No caso aqui da minha hospedagem, eu não posso colocar só PHP, eu tenho que colocar isso aqui, ó, /user, /local, /bin, /php, tá? Porque o executável dele, né, o exe dele, vamos dizer assim, não é exe, tá? Mas só para dar um exemplo mais prático, ele vai estar aqui dentro, tá? Então a gente vai ter que executar isso aqui e aí depois colocar aqui o caminho do nosso dump.php, que é esse arquivo aqui, tá? Então vamos lá. Outra informação interessante é que a gente consegue definir aqui, ó, por exemplo, eu quero que ele seja executado uma vez por minuto, uma vez a cada 5 minutos, uma vez por dia, no primeiro e no 15º dia do mês, ou seja, quinzenalmente, uma vez por semana, aí você que decide, tá? Se seu banco ele tem muitas alterações durante o dia, você pode colocar ele para executar uma vez ao dia, né? Meia-noite, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, enfim. Se é um banco que não muda tanto, ou seja, ele não está passando por inserções e atualizações, exclusões diariamente, você pode colocar uma vez por semana. Então você tem que decidir aí qual seria o melhor intervalo de tempo para você poder criar o seu automatizador aí do backup, tá? Então aqui eu vou colocar uma vez por minuto, vou colocar aqui uma vez a cada 5 minutos, tá? Porque só para vocês verem que o arquivo vai ser gerado lá, tá? Vou colocar aqui uma vez a cada 5 minutos, ele já preenche aqui e aqui embaixo o comando, a gente vai ter que colocar aquelas informações ali, ó, então vamos lá. Opa. User, local, bin, php, e aí a gente coloca o caminho aqui do nosso dump, né? Então vou colocar aqui que o meu está em /home, /rafaelwp, /db dumper, /dump.php. E aí aqui tem uma informação importante também, ó. Se não quiser que o e-mail seja enviado para um trabalho cron individual, você poderá redirecionar a saída do comando para dev null, por exemplo. My comando, né? Já coloquei o comando e aí coloca esse aqui, ó, maior que /dev /null 2 maior e 1, tá? Então vou copiar isso aqui e vou colocar aqui também, tá? Então vai ficar assim o meu comando, tá? Vou colocar aqui, ó, adicionar novo trabalho. E ele foi criado aqui, ó. User local bin php, home, Rafael, db dumper, dump php e aquelas outras informações, tá? Então ele já está funcionando. Então daqui a 5 minutos ele vai criar para mim um backup do banco que eu configurei lá, tá? Bom, aguardamos aqui então 5 minutos. Ó, vou entrar aqui na pasta backups e tá aqui, ó, backup 2023 0130, beleza, 1532, vamos ver aqui, ó, última notificação 1532, tá? Então tá batendo, certo? Foi feito aqui o nosso backup, a gente pedir para visualizar o arquivo, tá aqui todos os create tables, inserts e assim por diante, tá?
Caso você fique esperando aí e o seu não execute o backup, possíveis problemas que possam estar acontecendo, tá? Você tem que verificar qual é a versão da biblioteca aqui que está sendo utilizada e ver se ela é compatível com a versão do PHP que você está executando, tá? Então, por exemplo, essa última versão aqui, ela requer o PHP 8.0.2 ou superior. Se você tiver uma versão do PHP abaixo dessa, você não vai conseguir executar, tá? Então veja se a versão do PHP que você tem na sua hospedagem, ela é compatível com a versão do PHP requerido na versão que você está utilizando do dbdumper aqui, tá? E aí, caso seja necessário, você pode tentar baixar uma versão mais antiga, tá? Aqui no caso a gente está usando a 3.3.0, que é a última, tá? Foi atualizada aqui em 1º de setembro de 2022. Você tem aqui outros releases na qual você consegue baixar versões anteriores que são, obviamente, né, algumas delas compatíveis também com versões anteriores do PHP, certo? Mas no caso que o nosso está executando perfeitamente. Espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo. Qualquer dúvida é só deixar seu comentário. Até a próxima.